Vamos falar sobre O Amor nos Tempos do Cólera, que foi uma das leituras que nós fizemos na Biblioteca Secreta, que é o meu clube de leitura. Caso você queira ter acesso à aula inaugural, à discussão que a gente teve, basta se tornar apoiador através do Apoia-se. Link está aqui na descrição. Mas eu resolvi vir hoje bater um papo com vocês. Eu quero voltar a ter essas conversas sobre os livros, então eu não vou me preocupar com spoilers nem nada, então fiquem por sua conta e risco. Eu quero comentar sobre alguns elementos aqui da obra, fazendo a simples sinopse só para situar a gente no livro, né? O Gabo vai trazer um título, né, que vai fazer com que a gente tenha uma expectativa de um romance, né? Então a gente tem o amor nos tempos do cólera. Se você é uma pessoa minimamente normal, é óbvio que em algum nível você vai esperar que tenha uma história de amor aqui. Então a gente vai ter a história de um relacionamento, se é que a gente pode dizer assim, mas a gente já entra nesse aspecto entre dois personagens, que é a Fermina Daza e o Florentino Ariza. Esses nomes, gente, eu fui trocando várias vezes ali ao longo da leitura. Se vocês leem outras obras do Gabo, vocês veem que esses nomes ali, eles são parecidos, eles têm uma sonoridade parecida também, terminam com as mesmas letras ou começam com as mesmas letras. Quem leu 100 Anos de Solidão sabe que essa repetição, ela acontece em todos os momentos. Então, assim, faz parte e tem um propósito para mostrar também o quão conectado esses personagens estão e quanto que estão indissociáveis mesmo, sabe? Como a história de um está conectada com a outra. Esse será o nosso casal ali, né? O foco principal da nossa narrativa. A narrativa vai mudando do ponto de vista de um para o outro. E a gente vai ter a Firmina, já adiantando um pouco aqui a história do romance, casando mais pra frente com o Juvenal Urbino. Então, eu queria começar falando aqui sobre o título, né? Porque eu acho que os títulos do Gabo, eles têm uma representatividade muito grande para suas obras. Pelo menos de tudo que eu já vi até agora, eles vão carregar muito sentido. E aqui quando a gente tem então o amor nos tempos do cólera, a gente vai pensar então quais são os tipos de amor que são possíveis e quais são essas cóleras, né? Talvez em uma primeira leitura isso te remeta realmente uma história de paixão, uma história de amor no tempo em que a cólera, né, a doença cólera, ela estava presente. Mas a gente pode pensar também o tempo do amor, da paixão, desse sentimento que tem um pouco de cólera, né? Então, durante toda essa trajetória do amor, o momento da cólera que existe dentro dele, os tipos de amor também, os tipos de cólera, isso vai trazer toda essa simbologia para o livro, né? Então, eu sinto que com o Gabo as coisas nunca são somente aquilo que ele tá colocando ali, que tá sendo escrito, mas tem muita metáfora, tem muita simbologia por trás também, e o nome claramente já nos mostra isso. O livro ele é dividido em 6 partes, tá? 6 grandes partes. Em cada parte a gente vai ter então uma coisa acontecendo. A primeira parte não vai começar com o nosso casal, vai ter um destaque ali para a velhice desses personagens, vai ter um foco maior no Juvenal Urbino, que é esposo, né, da Firmina. Já na segunda parte a gente vai ter um retorno para a juventude desse nosso potencial casal romântico, que é o Florentino e a Firmina, e como eles se aproximaram, como potencialmente se apaixonaram, como eles entraram, né, na vida um do outro. Já na terceira parte, a gente vai entender como o casamento do Urbino e da Firmina acabou acontecendo, de que forma, de que meio. Na quarta parte, vai ser como um espelho, né, quase dessa terceira, porque a gente vai ter a vida adulta, madura, do Florentino, suas conquistas amorosas, sua vida profissional, né, o que ele faz enquanto a Firmina está casada, enquanto ela está constituindo família. E a sexta parte é o desfecho desses nossos dois personagens, é o desfecho de toda a história. E eu acho engraçado que a gente tem um suposto triângulo amoroso
aqui nesse livro, mas que não necessariamente é um triângulo amoroso dito, né? O Florentino, quando percebe que ele não vai ter realmente a Firmina, porque qual que é, né, o imbróglio deles ali? Eles se apaixonam olhando somente de longe um para o outro, trocando cartas. E daí o pai dela descobre e faz com que ela vá para casa de parentes daí, longe, esperando que com a distância esse sentimento acabasse passando, né? Mas o Florentino, ele trabalhava já como telégrafo, ele esquematizou ali vários telégrafos para que mantivessem a correspondência entre os dois. Então, mesmo longe, ela se manteve correspondendo com ele. Depois de um bom tempo, ela retorna. Quando ela retorna, ela olha para ele e pensa: pobre coitado. O que significa ele era feio. Brincadeiras à parte, mas bastante gente disse isso na leitura conjunta. E eu gosto dessa etapa do livro porque o que mais me chama a atenção é que eles nunca se encontraram pessoalmente. Então eles se viam distantes um do outro, ela indo para a escola, ela percorrendo, né, aquele trajeto todos os dias, e ele vendo ela de longe, e eles deixavam as cartas ao longo do caminho, seja num lugarzinho atrás de uma pedra, atrás de um tronco, uma coisa assim. Só que a carta, gente, um roteiro, né, algo escrito, é algo 100% premeditado e você edita e reedita quantas vezes forem necessárias para que você consiga transmitir a mensagem que você quer transmitir. Então, para mim, eles se apaixonam, né, da forma com que eles dizem que se apaixonam por aquilo que é totalmente idealizado. Então, ela quer passar uma imagem para ele quer passar uma imagem para ela, e eles acabam se apaixonando por essa projeção que eles fazem de si mesmo para o outro. E não é a realidade, como nós bem sabemos, quando a gente tem uma relação que é próxima já, que é na face um do outro. Muitas vezes a gente não conhece a pessoa de fato, quem dirá por carta, que tem o tempo de resposta, tem o tempo de reescrever e tudo. Então, quando ela volta, ela olha para ele e é como se aquele manto do romance, da paixão, tivesse se desfeito e ela daí acaba terminando com ele. E mais pra frente na história, ela casa então com o Urbino. Florentino, vendo que não vai conseguir casar com ela, então ele se faz ali, né, uma promessa de que ele vai esperar por ela. Então ela vai esperar, ele vai esperar que o marido dela morra para que eles fiquem juntos na velhice. E é muito engraçado, assim, porque quem que escolhe isso, né? Quem que fica esperando que o marido do outro morra. E até que tem uma cena mais pra frente, quando eles já estão bem mais velhos, que ele vê que ela dá uma tropeçada na saída de um cinema, assim, e que pela primeira vez passa pela cabeça dele a hipótese dela morrer antes dele, porque era algo que até então era impensável pra ele. Então é muito interessante perceber como ele vai se fiando em ideias fixas, a ideia do romance, a ideia da espera por ela, a ideia do tipo de homem que ele tem que ser para ela, a ideia de que ela vai aceitá-lo depois de anos, mesmo no luto pós-marido e tudo. Então ele vai construindo, ele vai reformar a casa da mãe dele, para que ele seja uma casa decente para receber ela depois que o marido dela morra. Então, ele vai construindo toda uma vida para receber ela, enquanto ela está de fato construindo uma vida. Ela tem filhos, ela casa, ela constrói ali, né, toda uma rede de amizades em volta dela. E ele vai ficando preso no tempo, ele vai ficando para trás, assim. Então, esse triângulo amoroso, na verdade, meio que só existe na cabeça dele, porque ela e o marido seguiram em frente a vida deles. E tem aqui um contraponto bem interessante que eu acho legal, porque o Florentino, ele oferece um tipo de amor. É um amor devocional, é um amor juvenil, é aquele amor intempestivo, é aquele amor vibrante, é aquele amor assim
realmente do ardor, assim, sabe? Enquanto a relação que a Fermina ela vai desenvolver com o marido é uma relação de respeito, amizade, estabilidade, e com base em tudo isso vai vir o amor. E com tudo que a gente conhece hoje, né? Eu não tô querendo ser, meu Deus do céu, Morgana não é romântica e ela tem uma visão totalmente errada dos relacionamentos, mas os relacionamentos de longo prazo, de que duram muitos anos, sim começam com essa paixão, sim começam com esse ardor, mas eles se mantêm ao longo de muitos anos por conta desse respeito, dessa cumplicidade, desse companheirismo que ele é conquistado com o passar dos anos. E é isso que mantém a relação viva, é isso que mantém o companheirismo do dia a dia, é isso que mantém o relacionamento, né? Então, eu acho muito interessante porque vai mostrando enquanto que o Florentino ele vai sendo consumido em alguns níveis por esse amor, por essa cólera do amor, e a Fermina está vivendo o que a gente fala de um amor tranquilo, né? Sim, vai ter coisas que o seu marido vai fazer de errado, como em um determinado momento ele vai sim traí-la, e vai ser uma grande quebra na relação deles, porque ela realmente confiava piamente nele. E é uma quebra que mudou drasticamente a relação deles. Eles se separam, ela fica um bom tempo longe, e depois ela volta. E algo realmente mudou, nunca mais as coisas foram a mesma depois disso. Mas ainda assim, esse núcleo estava muito bem estabelecido. E a gente vai ter a passagem do tempo sendo muito marcada, né? E isso está representado tanto nos eventos que vão acontecer nessa ideia de quase ser um romance de formação desse casal, né? Dessas pessoas que são jovens e que a gente vai chegar ali até a sua fase realmente idosa, mas também a gente vê essa marca principalmente no Florentino, que ele quer se manter jovem para esse reencontro com a Fermina após a morte do Juvenal Urbino. Então a gente percebe a luta dele contra a calvície, a gente percebe a luta dele com a vestimenta, ele não quer mudar o estilo das roupas que ele usa, porque era assim que ele se vestia quando eles conheceram. Então ele vai se tornando um homem do seu tempo. É bem interessante que no começo do livro a gente começa com uma história que parece que não tem nada a ver com o que a gente vai ler na sequência, que é com o Juvenal, o marido da Fermina. Ele é chamado por conta de um senhor que atentou contra a sua própria vida e que era um senhor, por sinal, que era amigo dele, que eles jogavam xadrez juntos e que em linhas práticas, assim, ele deu fim à sua própria vida para que ele não envelhecesse mais. E tem uma ou duas vezes que é comentado no livro o termo gerontofobia, que é essa fobia, esse medo irracional de envelhecer ou de ser velho. E a gente percebe isso muito presente no Florentino. Então, ele é um personagem que, apesar dele fazer diversas coisas erradas, a gente vê que ele fica preso no tempo e ele sofre com tudo aquilo que vai fazer com que ele seja vítima desse tempo. Tem uma parte, como eu comentei, nesse livro ele é dividido em 6 partes. Na quarta parte a gente vai ter mais proximidade com a sua vida profissional, com os seus romances e tudo. E para mim foi uma parte assim, na verdade, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui no começo tem bastante marcação, mas chega do meio pro fim, eu não tinha mais o que marcar no livro. Por quê? Eu acho que quando a gente tá entendendo o casamento da Firmina com o Juvenal, quando a gente entende o relacionamento dela com o Florentino, tudo isso vai se formando e beleza. Só que a partir do momento que a Firmina casa, e eu acho que a gente poderia ter mais desse relacionamento dela com o Juvenal, a gente podia ter mais dela nessa criação dos filhos, dessa vida dela, né? E a gente acaba tendo um pouco mais do Florentino. Chega num ponto, gente, que é só o Florentino caindo de galho em galho, de mulher em mulher, fazendo coisas
esdrúxulas com as mulheres, ele sendo assim, ai gente, horrível, um homem deplorável. Tem um momento em que ele tem, eu não vou falar que ele tem um relacionamento, porque não é possível se ter um relacionamento com uma criança de 14 anos. A gente dá um outro nome pra isso. Mas ele chega a fazer esse tipo de coisa assim que é indizível, é impensável. E chega num ponto no livro que pra mim eu fiquei pensando, gente, já deu, sabe? Eu já entendi o ponto. Ele começa a cair de cama em cama e as coisas não vão pra lugar nenhum. E eu acho que esse livro ele poderia ter umas 100 páginas a menos por conta disso. E tem um ponto sobre isso que a Fernanda, né, a Nanda comentou na discussão, que eu acho que é um ponto, porque tem várias resenhas que vão discutir sobre esse ponto. Essa menina, né, que ele vai ter essa não relação se chama América, tem várias metáforas que falam desse ser que está corrompendo a América e tudo. Mas, gente, é mais um livro como Cem Anos de Solidão e como diversos outros livros que a gente vai ter do Gabo, dessa exploração infantil e que eu entendo que tem um propósito, entendo que tem uma denúncia ali, mas é todo livro isso, eu acho que chega no momento que basta, sabe? Eu acho que é um momento que ok, a gente já entendeu o que você está querendo dizer, mas trazer isso de forma repetitiva em tantos livros, eu acho que perde um pouco o ponto e se torna algo realmente só que dá nojo, que dá asco e que até perde o propósito porque fica em excesso. Eis que logo no final da primeira parte, gente, o Juvenal, o marido da Firmina, realmente vai morrer. A gente vai ter uma aproximação super gradual do Florentino para Firmina. Essa aproximação eu acho legal, é através de cartas. Sempre foi através de cartas a relação deles. E o Florentino, ele não necessariamente vai se declarar em cartas para Firmina, mas ele vai falar da vida, ele vai falar do dia a dia. E eles vão ter de fato um encontro para tomar um café da tarde, e é a primeira vez que eles de fato vão conversar. Então, se passaram mais de 50 anos e assim, eu acho muito emblemática essa cena. Até o momento em que eles vão para um cruzeiro, não sei se é um cruzeiro, uma viagem de barco, enfim, eles passam por todo um canal ali extremamente fétido de corpos que foram acometidos pela cólera e que chega no momento que eles falam que eles não queriam descer do barco. Eles fazem um acordo então com o capitão desse barco de hastear a bandeira da cólera e fazer a volta, né, a viagem de volta sozinhos dentro do barco, tirar toda a tripulação e dizer que eles foram contaminados com a cólera. E daí quando eles voltam para o lugar de partida, né, que era a cidade onde eles moravam, eles não podem desembarcar porque eles estão com a bandeira da cólera, eles deveriam ficar daí pelo menos, sei lá, 40 dias lá em quarentena, faz sentido que a quarentena, né? E eles ficariam então nesse ir e vir desse rio para sempre. E até o capitão fala, né? Até quando acredita o senhor que podemos continuar nesse ir e vir do caralho? E o Florentino fala, todavia. Tem uma discussão no livro porque o Florentino, ele não é um personagem que você gosta dele, né? Ele é um personagem que você discorda de todos os atos, ele cria toda uma história de romance, de amor, que não faz sentido para todo mundo que tá lendo. Eu acho que o fato da Firmina ter ficado ali, de certa forma, com ele no final, era uma forma dela se descobrir. Eu acho que diversos momentos da vida dela, os homens tomaram as decisões por ela, do que ela ia fazer, do que ela ia sentir. E o Florentino, mais uma vez, estava guiando ela para algo na vida dela. E eu acho que ela se permitiu novamente ser guiada. Só que ela estava num momento de extrema vulnerabilidade no navio. Ela ficou surda e a gente vê que a saúde dela tá deteriorando. A do Florentino também, e eu até levantei uma hipótese assim na discussão, né? Cara, será que de fato eles não morreram dentro desse barco, sabe?
Será que o que a gente tá vendo ali, porque eles começam a viver numa festa dentro do barco, como se não houvesse ninguém. Não faz sentido eles estarem vivendo em uma completa euforia ali dentro. E às vezes esse barco poderia até mesmo ter sido esse rito de passagem, porque tem dois momentos dos dois, assim, que eles acabam perdendo um pouco a noção da realidade por conta de adoecimento, assim, sabe? Então, eu gosto de pensar nessa interpretação pessoalmente, porque faria mais sentido do que essa visão utópica de ficar para sempre no barco. Eu acho que o Florentino, apesar de tudo na vida, ele não conseguiu o que ele queria porque ele envelheceu, porque ele não teve aquele amor que ele queria dela, porque ela nunca se declarou, ela nunca disse que o amava, ela nunca o amou como ele acreditava que a amava. Enfim, gente, é um livro que eu não curti tanto. Eu acho que eu dei 3 estrelas e meia pra ele. Não é meu favorito do Gabo. Eu acho que tem muita gente que fala super bem deste livro. Eu não encontrei isso que muitas pessoas falam nele. Acho sim que vale a pena ser lido, mas eu achei uma leitura muito cansativa em diversos momentos. O Florentino me cansou demais. É um personagem assim que tem uma monomania, ele cria uma realidade ali que só faz sentido pra ele, isso me incomoda, ele não se abre pra nada. A vida dele realmente para assim e ele fica usando as mulheres e, novamente, assim, sabe, com qual propósito, e ainda mais com esse final que dá a sensação que ele fica com ela no final, sabe? Não acho que precisava ter sido dessa forma, mas foi o final que o Gabo deu. Deixa nos comentários se vocês já leram esse romance, o que que vocês acharam, o que que vocês não acharam. Eu sei que é uma obra que eu não consigo falar tudo que eu poderia em um vídeo no YouTube. Então deixem seus complementos aqui nos comentários. Vou adorar ler, conversar, continuar esse papo com vocês. Agradeço o pessoal da Biblioteca Secreta que leu este livro comigo, que me acompanha em diversas outras leituras. Espero que você tenha deixado um like nesse vídeo, se inscrito no canal e tenha dado um hype caso tenha aparecido essa opção para você. E eu te espero no próximo vídeo aqui no canal.